iniciar o vídeo hoje lendo um versículo bíblico. Quem suporta a palavra de Deus é filho de Deus. Quem não suporta são os inimigos de Deus, né? Então, o Satanás e os seus demônios não suportam a palavra de Deus e não suportam quem a lê, quem a vive e quem a prega. Em Salmos, capítulo 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Vou encerrar por aqui. Eu poderia ler a parte dos ímpios, né? Porque eles não são assim, mas eles correm de um lado para o outro. Então, a palavra do Senhor nos diz que nós somos bem-aventurados quando andamos conforme o conselho dos bons, o conselho dos justos. Meditamos na palavra do Senhor de dia e de noite. O meu canal de restauração de casamento, ele está totalmente 100% baseado na palavra do Senhor. Quer isso te doa, quer isso te ofenda, quer isso te maltrate, não importa. O que realmente te maltrata é o mundo. O que realmente te rouba são essas festas e joguinhos que o mundo tem para destruir a sua mente, e nem terapia cura. Então, infelizmente, se você anda na roda dos escarnecedores, você não prosperará. Escarnecedor é quem vive segundo a carne e escarnece de quem vive segundo a vontade de Deus. É interessante, você consegue perceber muito bem quem é contra Deus, escarnece da palavra de Deus e dos sofrimentos do justo. Há sofrimento, sim, porque a gente quer sofrer, e eu ensino aqui na batalha espiritual pela restauração do seu casamento que você não precisa sofrer, que você não precisa olhar o que está acontecendo lá, você precisa apenas se concentrar em você e na sua restauração com Deus. Eu fiz isso quando eu comecei a estudar a restauração de casamentos, e eu entendi rapidamente que o casamento era algo entre Deus e o homem, né? É uma aliança entre Deus e duas pessoas, né? Quais que são as promessas que a pessoa faz? Quando eu juro, eu faço uma promessa, eu faço um juramento, isso é um pacto. Eu tenho que cumprir esse pacto, eu tenho que cumprir a minha parte no juramento. O casamento nada mais é do que um juramento, né? A palavra de Deus vai nos dizer que não devemos jurar. Se jurarmos, devemos cumprir o juramento. Em primeiro lugar, o casamento são votos diante de Deus. Então, o casamento tem um peso espiritual, por quê? Porque são votos diante de Deus. É lindo, né? Aquela cerimônia linda com um monte de gente, com testemunhas e com a presença de Deus. Deus é o centro ali, porque o casamento é a vontade de Deus. Então, se busca um sacerdote, um ser espiritual para estar celebrando o casamento. Então, sempre se busca um pastor, alguém para ali abençoar esta união que é feita entre o Deus e o casal, né?
Então, por ser um voto feito diante de Deus, deve-se cumprir este voto, sim, até a que a morte os separe, porque foi assim que foi jurado, né? A Bíblia diz que os dois se tornam um e ninguém separa o que Deus uniu. E essa frase, até que a morte os separe, é acrescentada porque é lindo. Quando você está apaixonado, que você está enamorado, você quer ficar com aquela pessoa, você jura tudo, você se doa 100% para aquela união. Então você realmente faz esse juramento e você tem um compromisso com esse juramento até a sua morte. Exato, né? Então, em segundo lugar, esse juramento, né, essas promessas selam uma aliança entre o homem, a mulher e o Senhor. Existem 3 nesse casamento. Ficou muito claro aqui. 3, né? É selado a união, onde o homem e a mulher e o Senhor estarão juntos até o fim, né? Então, a luta pela restauração, ela acontece primeiro porque abandonaram Deus. Deus parou de ser o centro. Começaram a viver na roda dos escarnecedores, não é? Passaram a viver errado e a seguir conselhos do mundo. Quando eu comecei a buscar a restauração do meu casamento, quando caiu a ficha que não tem segundo casamento, que eu tenho que restaurar o meu casamento, eu assisti vários canais, eu vi várias propostas e eu fui vendo vários testemunhos e fui vendo o que funciona. E a única coisa que funciona é eu me tornar um com Deus. Eu sozinho não consigo nada. Falo, grito, esperneio, não consigo nada. Mas Deus tem 2/3 dos anjos com ele. Deus é um batalhão. Deus tem o Espírito Santo para me fortalecer. Deus tem o Espírito Santo para falar lá. Meu Deus, esse exército é o maior que existe, né? Então, quando a gente fala, é uma batalha contra o inimigo, é só 1/3. É só 1/3 dos anjos que caíram. É pouco. Mas eles não param, né? Porque as mentes humanas é convencido pela mídia, pelo estilo de vida, pelo que doutrinam as pessoas a ser, a viver. Então a mente humana é convencida que o mal compensa, que o mundo compensa. E não é assim. A gente sabe que com Deus somos maioria, somos vencedores, somos mais que vencedores. Tem tanta promessa para o nosso lado, para buscar a restauração, que quando você avalia bem, não sobra muita coisa lá. A gente já é vencedor, né? Então, é a mesma coisa. Se eu entro numa faculdade, numa universidade, eu vou querer almejar me tornar um profissional formado. Se eu entro, pago os 4 anos e não faço os 4 anos, eu não me formo. Tem muita gente que quer se formar sem estudar, sem fazer sua parte, sem pagar o preço. Aí outro vai dizer, eu paguei, mas não fiz, né? Tem o que quer fazer, mas não quer pagar. Não tem como. Tem que fazer tudo, né? Em Provérbios vai dizer que a gente deve adquirir o conhecimento, né? A gente deve querer o conhecimento com tudo que temos, com tudo que temos. Então, a gente sabe que um diploma vale mais do que riquezas, porque com um diploma você consegue recuperar muita coisa, fazer muita coisa. Então, riquezas você perde da noite para o dia, você pode acordar sem nada, isso acontece. Então, um diploma vale, às vezes, na grande maioria, mais. Então, o conhecimento, sim, vale mais do que a própria riqueza. Então, vale a pena investir na restauração. Vale a pena. Faça igual eu. Eu pesquisei aonde eu pude, eu encontrei.
os caminhos. E os caminhos são simples. É só me tornar um com o Senhor e o Senhor trabalhar em mim, eu ser feliz, viver bem, estar bem. E lá vai acontecer o que o mal já faz, vai destruir, vai acabar, a pessoa vai querer voltar. E aí eu vou dizer, muitos falam, eu tenho que aceitar o traste maltrapilho de volta, né? O filho pródigo, abandonado, comendo bolha de porco, nem a comida do porco ele estava podendo comer. Eu tenho que aceitar aquele trem de volta depois que eu conseguir me restaurar? Sim, você tem que aceitar aquele trem de volta depois que você se restaurou, se reconstruiu em Deus, porque vai quebrar maldições familiares. Vai mostrar que você cumpriu o teu juramento até que a morte o separe. Você cumpriu 1 Timóteo 5,8, que fala que quem não cuida dos seus e dos da sua casa negou a fé e é pior do que o ímpio. Então a pessoa vai chegar perante o trono de Deus e vai falar, eu salvei milhões, eu curei, expulsei demônios. Isso tudo foi feito pelo poder de Deus, e Deus poderia usar outras pessoas. Mas teu nome não está lá. E não está lá porque você não cuidou dos seus. Quem não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que um ímpio. Então eu tenho todos os motivos do mundo para buscar me santificar no Senhor e orar pelos meus, primeiramente, buscar a salvação dos meus. Então eu vou sim aceitar o filho pródigo de volta, vou sim pôr o anel de volta, vou sim pôr a túnica de volta, vou sim recolocá-lo no posto, vou honrá-lo como marido, vou honrá-la como esposa, porque é essa a vontade de Deus. Eu, santificado, a Bíblia é clara quando diz que a mulher santa santifica o marido, do contrário, seus filhos seriam imundos. Olha que palavra feia, né? Imundo, a gente lembra da sujeira, né? A historinha da Peppa Pig faz a sujeira parecer bonitinha, mas vai lá viver naquela imundície para ver se é bonitinho. Não é, não tem nada bonitinho lá. Então, já explicado o segundo lugar, que é a aliança entre o homem, a mulher e o Senhor, e isso nos faz mais do que vencedores, porque estamos do lado da vitória. Basta ler Apocalipse e vemos quem vence no final. Deus vai restaurar o seu casamento, por quê? Porque a sua união representa a união de Cristo com a igreja. Exato, todo casamento representa a união de Cristo com a igreja. Mesmo a igreja falhando, Cristo não desiste. Cristo deu a vida, pagou o preço, fomos lavados, purificados e santificados pelo sangue do Senhor. Não é maravilhoso isso? A palavra, e agora em quarto lugar, né? A palavra empenhada cria a responsabilidade espiritual e moral. Então eu fiz o juramento, eu tenho responsabilidade espiritual e moral com essa pessoa até que a morte nos separe. Então é algo muito de se pensar. Não podemos desistir porque estaríamos desistindo da nossa própria salvação. Devemos, com obrigação, deixar ir, porque você não prende um passarinho, você deixa ele solto. Ele vai ficar porque ali é bom, porque ali é certo, porque ele jurou, porque ele prometeu. Então, quando você solta um passarinho da gaiola, ele pode até dar umas voltas por aí, mas ele volta. Se perto de você era bom, ele vai voltar. Pode ter certeza. E se não era, trate, se torne essa pessoa justa, boa e digna para ele querer voltar, né? Para ela querer voltar. As tuas palavras têm todo o poder. Sim, você cria a sua realidade, você vive o que fala, né? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ame a sua língua e fale palavras de bênção, palavras de restauração, palavras de amor.
evite o máximo circunstâncias ou situações onde você tenha que falar palavras negativas, né? Então, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Então, fale palavras de bênção, de prosperidade, de como é bom andar com o Senhor, de como é bom cumprir o juramento, de como é bom fazer a vontade de Deus. O casamento reflete, sim, a união de Cristo com a igreja. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, com respeito a Cristo e da igreja. Então, como a igreja e Cristo não existe um sem o outro, não existe igreja sem Cristo, não existe Cristo sem a igreja, então, assim também, o casamento é uma união, não existe o casamento sem os dois, né? Então, é preciso os dois estarem sempre juntos, né? E a promessa, ela garante. Então, o casamento não pode ser desfeito justamente porque ele é o espelho de Cristo com a igreja. Então, não pode haver quebra de casamento, porque é o mesmo que dizer que Jesus desistiu da igreja. É a mesma coisa, e isso não acontece. O João foi lá no fim dos tempos, ele viu no Apocalipse a noiva e o noivo se casando. Então, a Bíblia começa com o primeiro casamento, Adão e Eva no paraíso, e termina com o último casamento, Cristo e a igreja. Então, Deus ama casamentos, e essa união vai acontecer lá no final. O voto tem um valor espiritual. Eclesiastes 5, 4 a 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pague-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Promessas e juras feitas no altar não são apenas palavras, mas votos que Deus leva a sério. Quem leva a sério? Deus. Vocês juraram perante Deus e vocês não são tolos, nem você é tola, nem ele é tolo. Ele pode estar enganado, preso pelo mundo, pelo engano. A prisão, ela não é como se, ele tem livre-arbítrio, ele pode fazer o que quer. Não é. Ele prometeu, ele jurou. Ele está fora da vontade de Deus, ele está fora do que ele mesmo concordou, ele está fora da casinha, tá? Então, o que o inimigo faz lá é rebelião contra Deus. Isso ali é rebelião, o repúdio é rebelião contra Deus, porque Deus é o contrário de repúdio. Repúdio é ódio, e Deus é amor. Repúdio eu não suporto essa pessoa. Deus é amor, é misericórdia, é perdão. 1 Coríntios 13 vai dizer tudo que é o amor, e Deus é tudo isso ali. Ele não destrói a humanidade como a gente gostaria, né? A gente ia querer que caísse fogo do céu e destruísse. Não é, Deus é longânimo. Poxa vida, como Deus é bom. Então, o amor de Deus é o contrário do que o repúdio, que é o descarte, que as pessoas costumam fazer. O descarte é contrário a Deus. O casamento é uma aliança, né? Malaquias 2,14. O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Mulher da mocidade, a gente imagina bem novinhos, um casal novinho que se apaixonou, que se namorou e casou e fez as juras e vamos viver felizes para sempre. Então, é aquela inocência onde um ou do outro, um trabalha o outro, e por isso que tem que deixar pai e mãe, porque sobre sogra só sabe para enfiar coisa negativa na cabeça para um destruir o outro.
Quando, na verdade, quando um vai ajustando o outro, Deus está no meio. Deus é o centro desse casamento. Não tem nem o que falar. Quando é o segundo casamento, já é o narcisista, já é o psicopata, já é o que descarta. O narcisista é o do segundo casamento. O psicopata é o do segundo casamento. Onde que estão essa raça de gente? Geralmente escondido dentro de religiosidade. E os religiosos odeiam falar de restauração de primeira aliança, porque eles querem estar na 10ª, porque eles querem ficar trocando. Ah, mulher do fulano, vamos lá atrapalhar, porque eu vou pegar ela. Aí vem os pratos do inimigo para a coitada que foi largada e abandonada. Maridos, vigiem. Tem muita gente de olho em sua mulher. Mulheres, vigiem. O inimigo não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele quer te fazer de capacho dele, de Satanás. Então, é sobre isso, né? Então, eu estava aqui falando sobre o deixar ir e também sobre os joguinhos de contato zero. Contato zero é muito usado em joguinhos de conquista, de reconquista e tudo. Então, tem até música famosa, fala assim, faz de tudo para conquistar, depois não responde no outro dia, demora para ligar, porque aí ela vai vir correndo atrás. Isso são tudo joguinhos que o mundo ensina. E geralmente, se você começa a aplicar esse joguinho, como o mundo entende, o outro lado vai se rebelar, ele vai se mostrar, o inimigo vai lá falar tudo que não devia, assim, agora ela te bloqueou, agora ele te bloqueou, então né, então agora vou pra cima pior. Justamente por ser joguinhos, você deve ter mais cautela. Eu vou bloquear porque eu não quero ser atingido pelas setas de Satanás do que eles postam. Porque o que eles postam, eles já são enganados, eles já estão subjugados sobre a mentira, sobre a rebelião contra Deus. É rebelião contra Deus o que eles vivem lá. Então, justamente por eles estarem em rebelião contra Deus, eles são usados para te afrontar. Você está querendo ser um com Deus, se santificar, e eu tenho que descer toda essa lama para tentar te explicar que é tudo uma imundício que passa lá. Você santificar com Deus, isso ali já nem é mais importante. Você já está vendo a glória, já está feliz, você já está vendo como se reconstruir, já está vendo como viver, já está vendo como sobreviver, já está vendo como se curar, você já está todo amado. E aquela imundícia lá vai querer ficar te atormentando, se você permitir. Então, o deixe ir, o contato zero, é para você ficar menos ali e mais ali, sabe? É ali que vem a transformação, é do Senhor, é da santificação. Então, busque o Senhor em todos os restaurações de casamento com vitória, com triunfo, que são restaurações do Senhor, de primeira aliança. O foco foi o Senhor e o outro veio olhando para o Senhor, e os dois continuam a jornada olhando para o Senhor. O caminho é o Senhor, o caminho é a santificação. Se você tirar os olhos de lá e começar a olhar, ele está vindo, e parar de buscar a Deus, você vai perder, você vai para o segundo deserto, para o terceiro, para o 10º. Eles voltam, mas eles vão embora porque você deixou de ser quem você estava parecendo ser quando eles estavam lá fora. Então, sim, busque a sua santificação, somente foque nisso, busque restaurar todas as áreas da sua vida, emocional, físico, o financeiro, o espiritual, principalmente. Quando todas as áreas estão bem, você está bem. Aí não sobrou brecha nenhuma para o inimigo trabalhar, nenhuma. Aí Deus vai trazer ele, Deus vai lá e vai trabalhar nele, porque a Bíblia diz, né? A mulher santa santifica o marido descrente, o marido santo santifica a mulher descrente, do contrário, seus filhos seriam
mundos, imundos. Palavra terrível, já falei isso antes, né? Então, alicerce, você repita esses versículos, né? Eu até vou terminar lendo o mesmo capítulo que eu li no início, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, assim terminamos o nosso vídeo de hoje. Sim, todos os casamentos podem ser restaurados. Faça a matrícula lá nos céus com o Senhor, pague o preço, faça todas as séries, pegue o diploma, pegue seu casamento restaurado, faça a sua parte. Não depende só de você pagar, não depende só de você fazer matrícula, não depende só de você querer fazer. Você precisa cumprir todas as etapas, né? É por aí. Não adianta ir por outro caminho. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.